Aeronave, claro que nós não vamos falar de balões, que também é um tipo de aeronave sem motor, mas está no outro patamar. Próximo slide, por favor. As fontes de energia que nós usamos, vento mais relevo, nós temos dois tipos de ascendentes. Nós temos o que classicamente nós no Voa Vela chamamos de voo de colina, não sei como vocês chamam, que é a interferência de um vento com um relevo a barlavento, né, do relevo. É o voo de colina. Esse nós todos voamos, principalmente aqui, né, vocês voam bastante. Nós também lá em Puã, em alguns lugares, aqui em Nova Iguaçu, o pessoal voa, tem alguns locais que o pessoal voa de planador também nisso. Ao passo que existe um outro fenômeno de sotavento, que são as ondas de montanha que os planadores utilizam. O recorde mundial é feito nesse tipo, você tem interferência de um vento de altitude bem forte, tem que ter um gradiente de vento específico. Nós não vamos falar sobre previsão de voo de onda aqui, mas existe o tipo de voo de onda que você vai surfando, como quem faz surf, você vai surfando o ascendente, e é nesse tipo de voo que fez 3.000 quilômetros. Nos Andes, na Patagônia Argentina. Você tem os Andes, você tem os voos de oeste muito fortes, vindo do Pacífico, e isso sai ondulando em cima da Argentina, e é ali que é feito esses voos de onda. Altitude média de 6.000 metros para cima, oxigênio e menos 40 graus fora do planador. Não é um voo muito confortável, garanto. Mas é o voo o dia todo, porque no verão lá o dia é longo. Nós temos o nosso clássico convecção térmica, que gera o voo que a gente chama de térmico, e muitos, o pessoal de você, da Asa Delta, chama de termal. Provém da convecção que existe na atmosfera. E existe ainda outras fontes de energia, né, que eu vou falar aqui. Uma é a termo-onda, que quando você tem uma camada de inversão relativamente forte acima do topo dos cúmulos, existe formação de onda na planície ou em cima de cúmulos. Eu já voei isso, você passa para cima da base da nuvem, é muito interessante quando tem isso. Certo? E vocês provavelmente, talvez alguém já tenha experimentado esse tipo de... Você sai da base da nuvem na direção do vento e você começa a subir fora da nuvem, com plena visibilidade. E passa acima, você pode passar, não vai muito alto, depende do tamanho dos cúmulos e da intensidade do vento e do gradiente do vento. Mas você pode ir bem mais acima do que a base das nuvens, do que as nuvens, voando termo-onda. A energia... Existe ainda, por exemplo, outros tipos. Isso aqui a termo-onda é uma interferência aerodinâmica digamos, de correntes, né, aéreas. Existe, por exemplo, a convergência. Quando você tem uma convergência de ventos, você tem ali, o vento tem que ir para algum lugar. Você tem o solo embaixo, os ventos estão convergindo no mesmo lugar e vai subir. Então ali vai ter um ascendente com nuvem ou sem nuvem, quer dizer, isso é sempre interessante. A gente, quando voa, está observando as fogueiras, fumaça. Se tiver uma convergência de vento, no ponto da convergência de vento você vai ter um ascendente, geralmente contínua, que é muito boa para... Não precisa girar nela, você aproveita voando reto. Existe a brisa marinha, que vocês devem conhecer, o ar frio. No final da tarde, o continente é mais quente, sempre... no final da tarde o mar está mais frio, e esse ar frio entra para dentro, cria uma zona de baixa pressão no continente, esse vento entra. Lá em São José nós estamos a 80 quilômetros da praia, e a gente voa, que a gente chama de voo de cunha. O apelido lá é voo de cunha, porque na realidade é uma cunha do vento frio que sobe a serra e vai na direção do Vale do Paraíba, e esse ar frio entra levantando como se fosse uma colina, né? Um obstáculo aerodinâmico que vai erguendo aquele ar que está no vale. Aqui, a famosa brisa marinha, esse é muito explorado em vários lugares. Aqui no Rio, certamente, vocês têm, forma geralmente uma linha, uma estrada de nuvens, que vem avançando do mar para a terra e vai continente adentro. Pois não. Tem uma época do ano que tem mais cunha? Geralmente é que você tem que ter essa condição de diferença de temperatura grande entre pode ter em qualquer época do ano, praticamente. Eu não vejo assim depende digamos, o mar está frio e o céu está claro no interior. Aquecimento grande no interior. Isso pode ser tanto no inverno como no verão. No verão isso é muito perturbado, porque aí já super desenvolve.
Verão sempre é complicado devido ao superdesenvolvimento, né? Já gera uma linha de CB e tal. Mas isso ocorre, não tem época certa para ocorrer. Já as ondas, pelo menos em São José dos Campos, ela ocorre principalmente no inverno. A gente só consegue voar. E na Patagônia o pessoal voa no verão. Pois não? Tem horário esse voo de horário específico? Final da tarde. Geralmente é depois que o continente se aquece, né? E aparece essa diferença de pressão entre o mar e a terra. E entra essa brisa marinha. Você diga, o vento vira lá para nós, vira sul. Aqui deve ser parecido, quer dizer, sudeste. Quer dizer, entra aquela corrente de vento sul e você vê uma linha de cúmulos. Quando tem nuvem, às vezes é seca. Às vezes é seca. Se você não tiver umidade suficiente, é seca. Mas existe sempre a hora que o vento virou, se o vento no continente está num sentido e o que está chegando do mar está vindo de outro, pode contar que ali embaixo está vindo aquela massa de ar frio e erguendo a outra massa de ar mais quente para cima. E isso permite que você voe paralelo ao oceano, à linha de costa, né? Mesmo lá em São José, a gente voa paralelo ao Vale do Paraíba, porque se bem que tem lugar que isso entra mais forte, onde a serra é mais baixa, ela entra mais forte, então ali nem sempre ela é paralela, ela forma umas ondulações. Às vezes é uma língua, como ele falou lá, às vezes tem um vale, na Califórnia é famosa, né? Tem o Cajun Pass lá, onde o vento, a brisa marinha entra e invade o deserto da Califórnia, quer dizer, a brisa marinha entra por ali e entra erguendo tudo. Tá certo? Então é uma interferência aerodinâmica. Existem outros tipos de ascendentes. Vocês devem conhecer muito mais do que a gente, porque vocês voam micro, que são vórtices horizontais, que às vezes se formam, e o pessoal do planador não tem tanta condição de estar muito veloz, não consegue aproveitar tanto essas coisas, mas se vocês observarem, por exemplo, aquele urubu gavião, o que de asa bem inclinada, que parece um urubu, mas na realidade ele é um gavião, que é o campeiro, ele voa sempre perto do solo, não bate asa e está sempre pairando. Então, existem outros tipos de interferência. A famosa Morning Glory, lá da Austrália, que é um vórtice horizontal, que aqui em Cabo Frio parece que também aconteceu, já fotografaram. Quer dizer, então, existem outros tipos que ainda pouco explorados de ascendentes. E que, principalmente, os que voam aeronave mais leve, com os paragliders e asa delta, poderão talvez explorar. O voo dinâmico já é mais difícil, porque precisa de um desempenho maior, que é o que o Albatross faz, né? Que você pode usar o gradiente de vento. Um planador leve, de bom desempenho, talvez consiga fazer o voo dinâmico. Se diz que faz, nunca vi. Eu já fiz mais ou menos com um planador BN1, quando entra o vento sul muito forte de São José, na época que a gente voava na pista lá, eu consegui, então, fazendo curvas, dando as costas ao vento, acelerando e enfrentando o vento, subindo, mas você vai percorrendo e não perder a altura. Mas tem que ter um gradiente de vento, tem que ter condições especiais. É o tal voo dinâmico, né? Enfim, do ponto de vista da energia, esse gráfico aqui é interessante. Eu tirei esse livro aqui, quem quiser se aprofundar depois, pode pegar aqui. Junto com os campeonatos mundiais de planadores, existe uma organização científica para o voo à vela, a OSTIV, e sempre existe um congresso junto com os campeonatos mundiais, promovido pela OSTIV, e a OSTIV tem esse handbook de previsão de tempo para voo à vela, né? Weather Forecast for Soaring Flight. Quem quiser depois pode dar uma olhada e se quiser adquirir, tem muita coisa boa aqui. Agora saiu a nova edição deles, inclusive. Esse gráfico eu acabei de tirar dessa edição recente, que saiu, teve um campeonato mundial agora na Hungria. E os brasileiros, aliás, foram muito mal. Eu tenho a impressão que depois eu vou dizer no finzinho, talvez por quê. Aqui está a energia